Pessoal, esse vídeo aqui é a continuação do vídeo anterior que eu estava gravando. Eu devo ter esbarrado na tela num desses assistentes, essas IA que ficam... Escutou eu falando em palavra restauração, sei lá, começou a dizer sobre restauração, falar, eu não entendia nada, cortou o vídeo. Foi essas IA, sei lá, essas assistentes aí que me entrou, essas coisas eu sou tudo bem atrapalhado, sou totalmente atrapalhado. Mas assim, ó, eu falava no vídeo anterior, quando cortou, que essas mulheres muitas vezes já estão mortas, já estão degradadas, já estão no limite do que pode ser a vida. E mesmo que um projeto, acho que quando eu falei a palavra restauração, é que essa assistente virtual começou a falar em cima do vídeo, sei lá, se cortou na hora. Eu queria dizer que nenhum projeto como esse de restauração de um carro velho desses destruídos aí que eu mostrei, não restaura um ser humano quando chega naquele nível ali daquelas mulheres. Mas o que eu queria falar sobre isso, sobre as mulheres estarem degradadas, nesse vídeo eu ia falar sobre o poder do Guaraná, essa mistura aí que eu faço para tomar, para ver se eu consigo ativar meu corpo, meu cérebro. Vocês imaginem o poder que o sexo tem nesse nível do Guaraná, mas muito superior até que o Guaraná. Algumas dessas mulheres, eu sinto que elas têm prazer. Se tu parar para pensar e dizer assim, mas uma pessoa que não tem nem prazer na hora do sexo, claro que não. Essas mulheres, essas que estão aí nesse estado, a degradação já é tão grande que elas fazem aquele sexo ali por fazer, para pegar o dinheiro e, né, consumir mais droga ou outras porcarias. Então, o sexo tem um poder tão grande que essas pessoas que já não sentem mais nada, de repente elas têm prazer. Eu já vi, e eu ia dizer isso sobre a que eu transei ontem, que realmente ela se envolveu no sexo, foi uma dessas pessoas, nesse nível, e se envolveu e participou e, sabe, teve prazer realmente naquilo que estava fazendo. Então, e daí eu lembrando dessas mulheres, muitas dessas mulheres eu nunca mais vejo. Muitas dessas mulheres eu não transo mais, posso até ver, mas não transo mais. Ou até quando chega de eu transar outras vezes com ela já não tem aquele mesmo prazer e aquela transa já não é aquela transa que foi ali aquela vez, que me deixou memórias que eu sempre me recordo. Isso era das coisas que eu gostaria de falar. Por isso que quando o burnout, o estresse, né, violentíssimo que me atingiu, vocês têm que ter uma ideia que mentalmente eu estava nesse estado. Mentalmente eu estava destruído, que mais nada... Eu cheguei a escrever um livro sobre o burnout, tá lá nos meus livros lá que eu guardo, escrevo e só eu leio, tá? Dos milhares, tem 20, 30, não sei quantos livros eu já escrevi. São livros que eu preciso, eu gosto, eu escrevo porque eu quero e fico guardado e ninguém lê. Romances também e tal, um monte de coisa. E eu escrevi um livro sobre o burnout, que o estado era tão deplorável, que eu jurava que nunca mais eu me endireitaria, nunca mais eu voltaria a viver. Então, o que eu precisava era de algo extremo. E das coisas extremas ou das coisas que eu ainda pensei que poderiam me motivar, eu pensei, cara, é o sexo. Sexo é uma coisa que tu vira um ser besta, tu vira um besta no sentido de bestial, tu vira imoral, tu vira, sei lá, bota qualquer al aí no final.
antissocial. Não, tem que ser social. Tu entendeu o que eu quis dizer, né? O sexo, ele sai do contexto básico da vida e te leva para essa bestialidade. Tu não acredita que fulano ou fulana transou com 3 homens numa festa e ficou fazendo, sei lá, um sexo que ninguém imaginava que aquela pessoa ia fazer. Por quê? Porque o sexo tem este poder. Então, isto era das coisas que eu iria falar para vocês, né? O sexo tem uma força tão grande que eu, que estava num estado deplorável, já não tinha mais esperança de voltar a viver. Hoje estou eu aí trabalhando de moto, correndo o dia e noite, sexta, sábado, domingo, feriado, não tem dia de semana, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. Estou fazendo academia, hoje eu vou para academia, agora eu vou à tarde, porque domingo a academia começa mais tarde. É o único dia que ela não é